Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso de Capacitação em Animais de Experimentação da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Diogo Loche Oliveira, sou professor do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordeno o Laboratório de Neuroquímica Celular. Neste laboratório, venho desenvolvendo alguns projetos de pesquisa envolvendo o modelo animal denominado peixe-zebra. Neste módulo do curso, nós iremos falar então sobre as noções básicas da estrutura física, do ambiente de criação e do manejo do peixe-zebra em laboratório. Serão abordados os seguintes tópicos: estrutura básica da facility, sistemas de recirculação de água e tipos de tanque, qualidade da água, manejo de juvenis e adultos, acasalamento e reprodução e manejo de embriões e larvas. Com relação às características e à infraestrutura básica de uma facility para peixe-zebra, existem algumas características que são extremamente importantes e que devem ser observadas na hora de se planejar uma facility para este organismo. A primeira delas é que essa facility ela deve estar localizada preferencialmente no andar térreo, dado que iremos armazenar um grande volume de água nos tanques e isso acarretará um peso bastante significativo. A segunda característica, que está relacionada com esta primeira, é justamente ela estar localizada próxima a uma fonte de água de boa qualidade, a qual irá abastecer os tanques onde os animais serão armazenados. Além disso, essa facility necessita ter uma ampla rede de esgoto nas salas, uma vez que serão utilizados um volume bastante grande de água dentro dos tanques. Também será importante a presença de ralos lineares ou grelhas nestas salas para a coleta de água. Eventualmente, é possível ocorrer alguns vazamentos nos tanques e isso acarretará um acúmulo de água no chão. Neste caso, as grelhas ou os ralos lineares serão de bastante utilidade para a coleta e remoção dessa água acumulada. O piso também deve ter um leve caimento em direção a esses ralos, o que facilitará o escoamento da água em direção à rede de esgoto. Além disso, essas salas deverão ter um controle de temperatura, bem como um controle de fotoperíodo, os quais manterão as condições de temperatura e fotoperíodo adequadas para o crescimento e a manutenção dos animais. Além disso, um outro ponto importante é que essas salas não tenham fontes externas de iluminação, uma vez que essas fontes poderão atrapalhar no controle do fotoperíodo. Um outro ponto importante a ser destacado em relação à infraestrutura básica da facility são as áreas que deverão ser delimitadas dentro da facility. Essas áreas têm como objetivo delimitar as tarefas e as atividades que serão desenvolvidas dentro da facility. Essa facility deve ter uma área para manejo de embriões e larvas, uma área distinta para manejo de juvenis e adultos, uma área específica para a quarentena, uma área para a produção de alimento vivo, uma área para a produção de água purificada, uma área para lavagem de material e um almoxerifado para armazenamento de material e reagentes. Atualmente, existem diversos sistemas de recirculação e tanques para o armazenamento e o alojamento dos animais num biotério para peixe. Eles podem ser divididos em dois grandes grupos. O primeiro grupo, e o mais simples de todos, é o sistema estático sem filtragem, que consiste basicamente de um aquário comum, aonde são colocados os animais. Esses sistemas eles apresentam algumas vantagens, né, são sistemas de baixo custo, totalmente customizáveis, porém também apresentam algumas desvantagens, né? É um sistema totalmente obsoleto, não possui nenhum controle de qualidade da água, né? A gente não tem nenhuma forma de controle da qualidade da água que está contida ali dentro. Além disso, eles necessitam de uma alta manutenção, né, com trocas constantes de água, uma vez que não se tem como manter, né, essa qualidade constante da água durante um período mais prolongado. O segundo grupo de sistemas consiste justamente nos sistemas recirculantes com filtragem. E eles podem ser subdivididos em dois outros grupos. Os de pequeno porte, que consistem basicamente no
sistema estático, adicionando-se um sistema de recirculação e filtragem, tanto biológica quanto química da água. Esses sistemas eles apresentam algumas vantagens comparado com os primeiros. Eles já têm um melhor controle da qualidade da água, possuem um custo relativamente baixo, além disso, permitem um reaproveitamento dessa água por um período mais longo de tempo e, consequentemente, uma maior densidade de animais por litro. O outro grupo consiste em sistemas de grande porte. Esses sistemas são totalmente automatizados, né, possuem um controle contínuo da qualidade da água, possuem também um aumento considerável na automação, realizando diversas funções de forma totalmente automática e também permitem um monitoramento remoto a partir da conexão com a internet. Algumas desvantagens desses sistemas consistem justamente no custo elevado para aquisição, e não são customizáveis. Eles têm um desenho bastante específico, o que não permite, a customização por parte do usuário final. Com relação aos tipos de tanques, existem basicamente dois grandes grupos de tanques utilizados nos biotérios para zebrafish. Os tanques de vidro são totalmente customizáveis, possuem uma capacidade variável de acordo com a necessidade do usuário, são de fácil limpeza, porém eles possuem um manuseio um pouco mais difícil, uma vez que estão sujeitos à quebra e também a alguns acidentes. O outro grupo de tanques são os tanques em policarbonato, que possuem algumas vantagens, como por exemplo o fácil manuseio e a fácil limpeza, porém a sua capacidade é fixa, então é de acordo com o próprio fabricante do tanque, o que não permite ao usuário a sua customização. Após definirmos que tipo de tanque, bem como que tipo de sistema de recirculação de água será adotado em nossa facility, um próximo passo a ser considerado é justamente a qualidade da água que iremos utilizar em nossos tanques. A qualidade da água é um fator determinante e crítico para qualquer tipo de biotério que envolva a criação e o manejo de espécies aquáticas, incluindo o peixe-zebra. Como os aquários são sistemas biológicos extremamente complexos, que podem ser afetados por uma diversa gama de variáveis, a qualidade da água dentro de um aquário ela pode mudar em questão de minutos. Desta forma, o monitoramento desta qualidade deve ser constante, sendo que alguns parâmetros podem ser monitorados semanalmente e outros devem ser monitorados diariamente. Entre os parâmetros que devem ser monitorados diariamente, nós podemos destacar a temperatura e o pH dessa água, a condutividade, o oxigênio dissolvido e os níveis de amônia e cloro. Entre os parâmetros que podem ser monitorados de forma semanal, nós temos então os níveis de nitrato e nitrito, dureza, alcalinidade e níveis de CO2. Apesar de não existir um consenso entre as agências reguladoras quanto aos valores de cada um dos parâmetros de qualidade de água para os biotérios de peixe-zebra, os biotérios ao longo do mundo acabam utilizando valores bastante precisos de temperatura, pH, condutividade, níveis de amônia e nitrato para os aquários contendo o peixe-zebra. A temperatura deverá ficar em torno de 28 graus, sendo que essa espécie ela tolera uma variação relativamente grande de temperatura, entre 22 a 30 graus. Alguns trabalhos, inclusive, relatam temperaturas um pouco acima destas no habitat natural do zebrafish. O pH ele deve ficar em torno de 7, em torno do pH neutro, com uma variação bastante pequena, em torno de mais ou menos 1. A condutividade pode ser determinada em torno de 500 microsiemens por centímetro, mais ou menos 100, tolerando uma variação aí em torno de 100. Porém, alguns biotérios inclusive relatam condutividades muito maiores que essas, chegando próximo aí a 1.500 microsiemens por centímetro. Com relação aos níveis de amônia, o peixe-zebra não tolera nenhum nível de amônia no interior do aquário, sendo que esse composto é altamente tóxico para essa espécie, levando os animais rapidamente à morte.
e tolera níveis de nitrato abaixo de 10 partes por milhão. Um outro ponto importante a ser considerado também é a troca diária de água dentro dos sistemas recirculantes. Normalmente, a maior parte dos biotérios seta esse valor para 10% do volume total presente no sistema. Entre os principais métodos de monitoramento desta qualidade de água, nós podemos citar os testes com fita, testes colorimétricos utilizando reações químicas, onde uma variação de cor vai nos dar um indicativo ou de pH ou de quantidade de amônia, por exemplo. Mais recentemente, nós temos disponíveis também algumas sondas de monitoramento em equipamentos portáteis que nos permitem, então, verificar constantemente as condições da qualidade da água dentro dos tanques. E nos sistemas recirculantes, a maior parte deles já apresenta ou traz consigo sondas de monitoramento acopladas a esse sistema, que fazem um monitoramento constante online de todos os parâmetros levantados naquele sistema. Uma vez definidos, então, os parâmetros de água que iremos utilizar em nossa facility, o próximo passo, então, é discutirmos as questões relacionadas com o manejo e o alojamento de animais jovens e adultos. O primeiro ponto a ser levantado é justamente a densidade populacional que iremos utilizar dentro de nossos tanques. Essa densidade ela é influenciada por fatores bastante diversos, como, por exemplo, a qualidade da água que nós iremos utilizar. Então, quanto melhor a qualidade da água, maior será a densidade que nós poderemos colocar em cada tanque. A quantidade e o tipo de alimento que nós iremos fornecer aos nossos animais, bem como o tamanho e a idade desses animais que serão alojados nos tanques. Convém ressaltar aqui que uma alta densidade de animais por litro pode diminuir consideravelmente o crescimento dos animais. Entre as diferentes densidades utilizadas em biotérios de zebrafish, está a densidade de 2 animais por litro para sistemas estáticos e sem filtragem, e para sistemas recirculantes, onde a qualidade da água já é melhor, bem como o controle das condições dessa água é bem mais eficiente, nós podemos utilizar uma densidade um pouco maior. O zebrafish, na sua fase adulta, é considerado então uma espécie onívora, ou seja, faz uso de um cardápio bastante grande de alimentos, como por exemplo zooplâncton, insetos, tanto terrestres quanto aquáticos, fitoplâncton, algas, ovos de invertebrados, entre outros. E uma coisa importante a ser ressaltada é que não há nenhuma informação na literatura disponível até o presente momento sobre a dieta de larvas do peixe-zebra em seu ambiente natural. Entre os diferentes tipos de dieta que nós temos disponíveis para fornecimento ao zebrafish em cativeiro, a mais amplamente utilizada é o náuplio de Artemia. O náuplio de Artemia consiste, então, de um pequeno crustáceo de água salgada que é utilizado amplamente aí nos sistemas de aquarismo, bem como em aquacultura. Esse tipo de dieta apresenta algumas vantagens, em relação a outros tipos disponíveis no mercado, como, por exemplo, ela é de fácil aquisição, possui um custo relativamente baixo, e por ser um alimento vivo, permanece na coluna de água durante mais tempo e possui uma alta digestibilidade. Porém, ela apresenta algumas desvantagens em relação a outros tipos de dietas disponíveis no mercado, como, por exemplo, a necessidade de preparação, e a sua preparação, em algumas vezes, ela se torna um pouco laborosa, e o seu valor nutricional é bastante limitado, uma vez que após eclodido os cistos, ele tende a perder o seu valor nutricional em questões de aproximadamente 24 a 48 horas. Com relação às dietas formuladas disponíveis no mercado, existem diversos tipos de dietas formuladas para zebrafish. Aqui nós listamos algumas delas, como por exemplo a Gema Micro, a Zebrafeed, a Ziegler e a SDS Diet. Essas dietas formuladas possuem algumas vantagens bastante interessantes em relação ao alimento vivo, como por exemplo a sua composição nutricional é completamente conhecida,
ela não requer nenhum tipo de manejo, não existe a necessidade de preparação dessas dietas, elas possuem uma alta digestibilidade e podem ser fornecidas em quantidades bastante específicas. Porém, elas apresentam algumas desvantagens, como, por exemplo, elas podem afetar a qualidade da água, né? Quando nós adicionarmos uma quantidade bastante excessiva desse tipo de dieta formulada, isso propicia ao crescimento de bactérias e fungos, né? Criando então um biofilme nos aquários e, consequentemente, isso irá alterar a qualidade da água. Além disso, o tempo de permanência, né, desse tipo de dieta na coluna de água é bastante reduzido, então não é possível o fornecimento de grandes quantidades de apenas uma única vez. Além disso, ocorre também a perda do valor nutricional por lixiviação e, neste caso, ou no nosso caso aqui no Brasil, elas necessitam ser todas importadas, né? Nós não temos disponível nenhum tipo de dieta específica para peixe-zebra de fornecedores nacionais. Diversos fatores, tanto bióticos quanto abióticos, podem influenciar o comportamento de corte e o acasalamento em zebrafish. Entre esses fatores, a gente pode citar, então, maturação sexual dos animais, a presença de feromônios e estímulos à produção de ovos intratanque, a qualidade da água dos tanques, a temperatura, a alimentação, a possibilidade de enriquecimento ambiental e o tamanho do tanque. Uma característica importante a ser destacada em relação ao acasalamento e à reprodução em peixe-zebra é a questão da maturação sexual, que é atingida ao em torno de 3 meses nos machos e aproximadamente aos 4 meses nas fêmeas. Apesar de nessa idade ser bastante difícil de distinguir os machos das fêmeas, em animais maiores e um pouco mais velhos, é possível percebermos um dimorfismo sexual bastante acentuado entre machos e fêmeas. Os machos geralmente têm um corpo mais alongado, no formato de torpedo, tem uma coloração mais vibrante e intensa, né, ao longo de seu corpo e possui uma nadadeira peitoral, geralmente de coloração amarelada. As fêmeas, por outro lado, possuem um corpo maior, com o ventre mais arredondado e distendido, essa coloração mais clara no ventre também, e a presença também de papila genital, a qual não é identificada nos machos. Com relação ao manejo de embriões e larvas, para que tenhamos um crescimento eficiente, então, entre a idade mais jovem até a idade adulta, é necessário levarmos em consideração os seguintes pontos. Novamente, a qualidade da água, a quantidade de alimento e o tamanho de alimento que vai ser fornecido, então, para esses animais mais jovens até o seu crescimento. Com relação à qualidade da água para embriões, normalmente é utilizado um meio específico para crescimento, para a criação e crescimento desses embriões, denominado então de meio embrionário E3, com uma composição bastante específica, contendo cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, sulfato de magnésio e uma quantidade bastante baixa de azul de metileno para evitar então o crescimento de fungos e bactérias no interior deste meio. Esses animais geralmente são armazenados em estufas do tipo BOD, com temperatura e fotoperíodo constantes, colocados em torno de 28 graus para a temperatura e um fotoperíodo em torno de 14 horas de claro e 10 horas de escuro. Existem diversos tipos de materiais e equipamentos disponíveis para o armazenamento desses animais, desses embriões, dentro dessas câmeras de BOD. Entre os mais diversos utilizados estão os tanques berçários, que são estruturas muito similares aos tanques utilizados para animais adultos, porém com dimensões menores, né, reduzidas. É possível também armazenar esses embriões em placas de Petri, tá? E também em placas de 24 poços ou de 48 poços, né, por exemplo. A desvantagem de se utilizar, por exemplo, placas de Petri e placas de 24 poços é o volume reduzido,
Isso faz com que haja necessidade de troca desse meio um pouco mais constante do que, por exemplo, nos tanques berçários, onde nós utilizamos um volume um pouco maior para armazenagem dos animais. Um outro ponto a ser destacado também nessa forma de armazenamento é a questão da manutenção e limpeza desses tanques. Normalmente, em função da presença, né, de iluminação intensa dentro das câmaras de BOD, é possível ocorrer o crescimento de algas e algum tipo de bactéria no interior desses tanques, o que então vai gerar uma demanda por uma manutenção mais constante, mais periódica, de limpeza desses reservatórios. Com relação à alimentação das larvas, nós temos dois tipos de dietas muito parecidas com a que nós utilizamos para os animais adultos, que são as dietas vivas e as dietas formuladas. Entre as dietas vivas, as mais utilizadas são o Paramecium e os rotíferos. E o Paramecium é de longe a primeira opção mais utilizada em todos os biotérios ao redor do mundo. Uma das características do Paramecium é que ele não induz overfeeding, ele tem um tempo de permanência na coluna de água bastante elevado, o que estimula bastante o comportamento de nado, né, nas larvas, possui uma alta digestibilidade, tem um tamanho reduzido, o que é extremamente importante nesse período de desenvolvimento dos animais, onde a boca ela tem um tamanho pequeno. O Paramecium ele não afeta a qualidade da água e é muito mais fácil de cultivar que os rotíferos. Apesar disso, né, essas duas dietas apresentam algumas desvantagens, né? Elas podem ser fonte de patógenos. Durante a formulação e o preparo é possível que ocorra a proliferação de alguns patógenos indesejados, e aí no momento em que a gente adicionar elas aos tanques onde estão as larvas em desenvolvimento, esses patógenos vão acabar contaminando os animais. Elas não apresentam um padrão nutricional, né, visto que a qualidade nutricional vai depender muito do manejo e da forma como essas dietas serão produzidas. O Paramecium possui uma preparação relativamente laborosa, porém um pouco menos laborosa que os rotíferos, com valor nutricional relativamente limitado, né? E uma outra característica dos rotíferos é que eles afetam a qualidade da água. Um outro tipo de dieta viva também utilizada para a alimentação de larvas são os náuplios de Artemia, né? Conforme nós comentamos anteriormente, para os animais adultos. Nesse caso, os náuplios eles são fornecidos de 2 a 3 vezes, né, para as larvas, numa quantidade suficiente que possa ser comida em 5 minutos por essas larvas. Isso com certeza é um procedimento bastante arbitrário, né? Ele não é baseado em nenhuma performance ou em nenhum trabalho da literatura. Isso é basicamente o que se utiliza como procedimento na maior parte dos biotérios de peixe-zebra ao redor do mundo. Algumas vantagens dos nápoles de Artemia, que são fáceis de cultivar, é um alimento de transição entre as diferentes fases do desenvolvimento do zebrafish, é de fácil aquisição e possui uma alta digestibilidade. Tá? Por outro lado, os nápoles de Artemia possuem um perfil de aminoácidos um pouco ruim, o tamanho já é um pouco maior, em torno de 300 a 400 micrômetros, o que dificulta a alimentação de larvas em períodos mais precoces do desenvolvimento. Como são náuplios, são crustáceos de água salgada, eles podem afetar a qualidade da água, aumentando a condutividade. Né? Tem uma variabilidade sazonal, a sua eclosão é atrelada às diferentes estações do ano, e os cistos não eclodidos, né, que ficam suspensos na água, eles podem causar danos, né, aos animais.
Com relação ao uso de dietas formuladas para alimentação de larvas, né, existem diversas dietas disponíveis para as larvas, com diferentes tamanhos, né, desde 75 micrômetros até cerca de 600 micrômetros de tamanho. E entre as mais utilizadas estão a Zebrafit, a Gemma Micro, a Ziegler e a ZM Diet. Tá? Essas dietas formuladas possuem algumas vantagens em relação aos alimentos vivos, uma vez que a composição nutricional é conhecida, elas são balanceadas para cada estágio de desenvolvimento dos animais, não requerem um manejo para sua produção, possuem uma alta digestibilidade e nós podemos também fornecer em quantidades específicas. Né? As desvantagens é que elas necessitam ser adquiridas, todas elas são importadas, né? Podem afetar a qualidade da água, uma vez que podem ficar dissolvidas na água do tanque. E tem uma perda nutricional, né? Tem uma perda do seu valor nutricional por lixiviação. Uma questão muito importante em relação à alimentação das larvas é que não se deve, né, não se recomenda esperar muito tempo para iniciar o processo de fornecimento do alimento. Tá? Um atraso nesse tempo de fornecimento pode ser completamente desastroso para o crescimento dos animais. Como, por exemplo, nós podemos ver nessa imagem. Aqui são dois grupos de larvas de 10 dias pós-fertilização, de uma mesma postura, onde as larvas da esquerda foram alimentadas a partir do 4º dia pós-fertilização, enquanto que as larvas da direita a partir do 7º dia, mostrando claramente uma diferença bastante grande no desenvolvimento e no crescimento dos animais.